Bom dia, sétimo ano. Estamos nós aqui, vamos dar continuidade à nossa apostila, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, né? A nossa vida. Bom, nossa vida escolar. Espero que todos vocês estejam bem em casa, de quarentena. Bom, então hoje nós vamos começar com uma aula de história. E se vocês lembrarem bem, nossa última aula de história falava sobre os árabes, né? E antes de falar a respeito dos árabes, nós estávamos falando do Império Romano. E aí agora a gente vai voltar a ver como que a Europa ficou depois do fim do Império Romano. Então nós estudamos lá o fim do Império Romano e como que ficou essa Europa depois do fim desse Império Romano, né? A Europa, ela ficou em pânico. Lembra que durante o Império Romano, dos grandes problemas eram as invasões bárbaras. As invasões bárbaras, que eles chamavam principalmente de bárbaros, os povos germânicos. E a Europa ficou. As cidades viviam em pânico com medo dessas invasões. E aí o fato das cidades viverem em pânico fez muita gente na Europa voltar a morar nos campos. Porque os campos eram mais seguros, porque qual era o alvo das invasões bárbaras? Era justamente as cidades, onde tinha recursos, onde estava o poder, onde estavam os nobres. Então, há uma ruralização na Europa. Professora, o que é essa ruralização? O que é ruralização, gente? Ruralização significa que as pessoas foram morar na área rural. Então a gente tinha até então uma grande ascensão das cidades, só que as invasões bárbaras ela traz um certo pânico e esse pânico, né, esse medo de viver na cidade leva as pessoas a voltarem para a área rural. Então a gente tem uma ruralização novamente na Europa. Bom, o que essa ruralização vai causar? Essa ruralização vai causar o surgimento de vilas rurais, que a gente vai chamar de feudos. E esses feudos vão dar origem a um sistema chamado feudalista. Antes da gente embarcar, né, no feudo, no mundo feudal, a gente tem que pensar o quê? Que nessa época, os germânicos eles já faziam parte da Europa. Não parte da Europa, né, mas eles já faziam parte desse império, né, que antes era o Império Romano. Porque lembra que nós estudamos que conforme os germânicos eles foram se apoderando dos territórios, eles foram se anexando, eles foram fixando e eles foram anexando a cultura, e aí eles começaram a se tornar parte daquele lugar também. Então, o que eles temiam ainda? Quem eles temiam? Se os germânicos já faziam parte, já integravam o povo. Surgiram, lógico, novos invasores, porque sempre surgem novos invasores, né? Quem eram esses novos invasores? Eram os vikings, os húngaros, os árabes, que nós vamos estudar depois também, tá? Principalmente os árabes nas cruzadas. Mas, mesmo os germânicos que já integravam esses povos, integravam essa Europa, também temiam novas invasões. Bom, lá na página da apostila de vocês, na 165, a gente vai ver uma sequência de mapas. E essa sequência de mapas, ele mostra a Europa depois da fragmentação. O que é fragmentação? Quebra. Depois da quebra do Império Romano. E aí, como que os germânicos foram configurando essa Europa, certo? Bom, então nós vamos observar esses mapas agora, tá?
Bom, então vamos observar os mapas agora. A gente tem aí o primeiro mapa, que é a Europa sob o domínio romano durante o século IV a.C. Então, esse era todo o Império Romano, tá? Antes da divisão. Aí, entre 771 e 814, Carlos Magno liderou a conquista do reino dos germânicos vizinhos e formou o Império Carolíngio. Então, a gente tem aqui, ó, a formação do Império Carolíngio, que é o império conquistado por Carlos Magno. Então, ó, se vocês observarem, o Império Romano, ele estava aqui, certo? E aí, depois, no século VI, a gente tinha a Europa sob o domínio germânico. Então, aqui no século VI, os germânicos tinham conquistado grande parte da Europa. Então, olha a diferença aqui, ó. Império todo, tudo isso em amarelinho aí é Império Romano. Aí a gente tem aqui já no século VI, então isso aqui é no século IV, isso aqui no século VI. A Europa bem dividida entre os germânicos, certo? E aí sobrou o que de Império Romano? O Império Romano do Oriente, nós já estudamos isso antes, né? Então a gente pode olhar aí os suevos. Nós podemos observar os visigodos, aqui, os vândalos, os bretões, os anglo-saxões, os francos, os burgúndios, os lombardos da região da Lombardia, os ostrogodos, saxões, alamanos, os eslavos lá em cima e aqui o Império Romano do Oriente. Aí a gente teve Carlos Magno, que reconquistou grande parte dos territórios que tinham sido conquistados pelos germânicos. E aí a gente tem o Império Carolíngio, já no século IX. Então, a gente tinha o Império Romano, foi conquistado pelos germânicos, e depois Carlos Magno reconquistou e formou o Império Carolíngio. O Império Carolíngio, ele era essa parte aqui, ó, tá vendo? Então, como que Carlos Magno ele conquistou esses territórios? Carlos Magno era um germânico. Ele herdou o território ali dos francos e depois ele foi conquistando outros territórios, tá? Então, em verde é o território que ele herdou, em rosa tá os territórios que ele conquistou. Aqui eram territórios dependentes do império, que eram territórios que estavam dependentes, né? E as marcas defensivas do império. Então, esse era o Império Carolíngio, que chamava Carolíngio porque era o império de Carlos Magno, certo? Carlos Magno morreu. E aí, o que aconteceu? O império dele foi dividido. Ele foi dividido em partes, né? Uma parte para Carlos o Calvo, uma parte para o Lotário e uma parte para o Luís o Germânico, que a gente já viu isso no módulo anterior. Eles eram netos de Carlos Magno. E aí o que acontece? Carlos Magno ele tinha nomeado funcionários, ele deu a esses funcionários o nome de condes, duques e marqueses, né? Os netos de Carlos Magno, como a gente viu, eles não conseguiram conter as invasões que vieram da Europa, de outros povos europeus. E eles acabaram perdendo o território. Aí, como eu disse para vocês, vieram as outras invasões, que eram as invasões árabes,
Então, vocês estão vendo aqui, ó, em laranja, a conquista do Califado de Omíadas. Aí nós tivemos as conquistas magiares e as conquistas vikings e a Europa feudal. Então, toda aquela região Bom, então, ó, toda a região que era região antes do Império Carolíngio vai se tornar a Europa feudal, que a gente vai estudar. Então, foi assim que a gente teve a definição da. Bom, então a gente tem aí a definição dessa Europa feudal. Bom, aí surgem os feudos. O que são esses feudos, né? O que é esse sistema feudal que vai surgir? Então, o feudo, a palavra feudo, né? Ela vai ser uma palavra que designa um bem, ou seja, uma extensão de terra. E feudo tem algo a ver com obediência e fidelidade, porque a gente vai ver que as pessoas que estavam dentro desse feudo eram obedientes ao dono do feudo, que era o senhor feudal. Então, o feudo, a palavra feudo, ela significa extensão de terra. Nós estamos falando de uma Europa rural. Então, era uma extensão de terra esse feudo. Já o feudalismo, que é o sistema que vai surgir nesse feudo, nessa extensão de terra, vai ser um sistema que ele é econômico, social e político. Econômico por quê? Porque as atividades econômicas, as atividades que geram renda nesse feudo, elas vão ter determinadas características. Social, porque a gente vai ter uma característica também de que cada camada da população, de acordo com os bens que tinham, desenvolviam certas funções. E político, porque, lógico, tinha quem mandava e tinha quem obedecia. Então, o feudalismo é um sistema onde os indivíduos eles tinham laços entre si. Laços que eram de dependência. A gente tinha o senhor feudal, que mandava no feudo, e a gente tinha os servos do feudo. Esses servos, eles dependiam do senhor feudal para proteger eles das invasões. A gente vai ver que o feudo ele era fechado. E o senhor feudal também dependia dos indivíduos, dos servos, para a produção de comida. Então, o que a gente vai ver hoje é que os feudos eram uma extensão de terra e o feudalismo um sistema que surgiu com isso, certo? Aí, uma coisa que vai acontecer é que o surgimento desses feudos, ele vai dar origem a um novo período na Europa, que a gente chama de Idade Média. E daí eu vou mostrar para vocês aqui a apresentação de um jogo. Tem bastante jogo, vocês já viram, né? De batalhas, de castelos. E aí eu vou mostrar para vocês a apresentação de um jogo, para vocês terem uma ideia de como era um feudo. Então, olha, o jogo é o jogo Stronghold. E daí ele já começa falando ali, né? Que é a Idade Média, ó. Idade Média. Porque quando surgem os feudos, começa na Europa a Idade Média. E a gente tem um cavaleiro, né? Tá vendo? Com uma cara de guerreiro. E ele tá se aproximando de algum lugar, obviamente, para atacar esse lugar. Então, essa era bem a característica da época, as invasões. E aí a gente tá vendo que esse lugar, ele tá fortificado. Então, eles chegam, ó, tem uma porta, não dá pra entrar, não é tão fácil entrar assim, né? Deu ruim pra eles.
Mas o que eu quero que vocês prestem atenção são nas imagens, tá? Estratégia em Tempo Real, ou RTS, lançado em 2001 e produzido e distribuído pela Firefly Studios. Se passa na época medieval e se localiza nas regiões da Inglaterra e País de Gales. É considerado também um simulador de castelos, pelo nível de riqueza de detalhes e opções de customização na construção das fortalezas medievais. O coração do jogo é a campanha militar, com 21 missões, onde assumiremos o papel de um filho de um nobre senhor de um reino que morreu em batalha, na tentativa de defender o reino contra invasores depois que o rei foi capturado. O reino acaba sendo dividido entre 4 senhores. Sua missão no decorrer da campanha é derrotar os 4 senhores, reunindo assim o seu país, vingando seu pai e também salvando o rei. Então, ó, vocês viram a descrição do jogo, mas eu quero que vocês observem, olha, que ele vai construindo o lugar e aí tem que ir protegendo, tá vendo? Ó, tem que ir construindo muros. Então, é assim que era um feudo, ó. Ele tinha muros, as pessoas viviam dentro desses muros e tinham as invasões. Então, vocês estão vendo, ó, o castelo, as pessoas viviam ali dentro e sempre havia as invasões, que é o que realmente acontecia nessa Europa medieval. Olha aqui o castelo já está bem protegido, né? Então, isso aqui mostra bem como era um feudo na época, tá? Bom, então nós vimos como que a Europa, em termos, né, de mapa, de configuração, passou do Império Romano para as invasões germânicas, o Império Carolíngio e a Europa feudal. Aí a gente viu o que é um feudo, o que era o sistema feudalista. Aí eu mostrei para vocês ali um jogo que ele mostra bem a realidade dessa Europa. E aí o que a gente precisa gravar bem aqui, com o surgimento desses feudos, a gente tem o início da Idade Média na Europa. Então, início dos feudos, início da Idade Média, tá? Na próxima aula nós vamos entender bem como eram as coisas dentro do feudo, nós vamos viajar para dentro do feudo, tá? Na aula de hoje a gente tem tarefa, né? Então, que tarefa que vocês vão fazer? Vocês vão fazer para mim a atividade 1 da apostila, o teste 1 e o em casa 1, tá? Eu estarei agora online para tirar as dúvidas de vocês a respeito da tarefa, do teste, do em casa, né? Atividade 1 é uma análise de mapa, vocês vão procurar diferenças entre os mapas, vão dizer se registra concentração de poder ou não, né? Porque aí, depois de tudo, a gente tem o mapa dos feudos. Então, olha, aquilo na Europa que era um reino só se transformou nesses vários feudos. Esse é o mapa dos feudos da Europa. E aí, vocês vão fazer essa atividade. Eu vou estar online agora com vocês lá, né, pelo grupo do WhatsApp, também pela plataforma do Plural, para tirar as dúvidas de vocês. Então, ó, atividade 1, teste 1 e em casa 1. Façam e mandem foto para mim da atividade feita, tá certo? E até a próxima aula, meus amores.